Bem, que a política ultraliberal do Javier Milei seria um desastre, a gente já sabia, mas agora ele está mostrando toda a sua liberdade, proibindo todos os tipos de aborto na Argentina, inclusive os decorrentes de casos de estupro. Esse é o nosso assunto aqui no Plantão do Meteoro. Bem, desastroso, os caras já são de cabeça, corpo, alma e coração. Agora, que papo é esse, Adi? Pois é, amigo, os deputados da legenda do presidente, do Javier Milei, a La Liberdade Avança, ou traduzindo aí, a Liberdade Avança, apresentaram aí no Congresso um projeto para revogar a lei que permite o aborto em determinados casos, tá? Essa lei, ela permite até a 14ª semana de gravidez em qualquer desculpa, a qualquer momento da gestação, em casos de estupro, risco de vida, tá? E em caso de que a vida ou a saúde da gestante esteja em risco a qualquer momento da gestação. E aí eles protocolaram esse texto na segunda-feira e começou a ganhar repercussão depois da derrota aí da Lei Ônibus, né, que tinha sido aprovada em linhas gerais na semana passada, mas acabou que a legenda, a coligação do Javier Milei teve que pedir para voltar do zero, porque não tinha consenso para seguir. E olha só, amigo, que a situação, né, o texto propõe prisão de 3 a 10 anos se o aborto for realizado sem o consentimento da mulher. E aí a pena pode ser aumentada a 15 anos se for seguido da morte da mulher. Agora, as que realizaram ou pediram para que uma pessoa realize esse aborto, elas podem receber pena de 1 a 3 anos de prisão. E os deputados justificaram assim, abro aspas, não é constitucional, vai contra o sentimento geral do povo argentino e não contempla a dignidade da pessoa humana. E sobre a questão em caso de estupro, eles argumentaram que essa justificativa tem sido utilizada para fazer aborto sistemático, tá? Como se fosse agradável, né? Abortar e as mulheres simplesmente inventassem o estupro e realizassem esse procedimento que é perigoso, né? E aí eles abrem aspas, acreditamos que não existe nenhuma razão, por dramática que seja, que justifique o descarte de uma vida inocente. E segundo eles aí, eles colocaram um trechozinho na lei que permite o análise de caso a caso, ou seja, teria aí excepcionalidades, mas também não foi colocada ali. Lá em agosto do ano passado, na época da campanha eleitoral na Argentina, o Milei falou sobre isso e disse que ia fazer no mínimo um plebiscito. Eu até trouxe o vídeo aqui pra gente ver, se tu puder botar, meu amigo. Vamos lá. Seria esse? ¿Esa ley? Por lo menos Ese haría mismo. un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno, O sea, llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo. sí me parece un tema sumamente delicado y A época Essa ele ela- fala que o assunto é muito delicado e teria que fazer um plebiscito porque isso tem sido mal legislado, né? E, perdão. Em outro momento, ele conversou com o Tucker Carlson, sabe? Aquele jornalista da extrema-direita americana. Ele falou sobre isso também. Aí eu trouxe um pedacinho que ele fala sobre aborto, qual é a ideia, né, desse governo argentino. You oppose abortion. Why? Você é contra o aborto, né? Você é contra o aborto, por qué? Bueno, porque como liberal, Porque o sea, liberal libertario, claro, porque en inglés liberal libertário, porque em es inglês distinto. a palavra liberal significa outra coisa. Así que lo voy a decir como libertario. Nosotros creemos Então, que posso dizer como el libertário, liberalismo es el respeto irrestricto del nós proyecto de vida del acreditamos prójimo que
basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la o libertad libertarianismo y a la propiedad. acredita na liberdade do outro desde que não passe da linha da agressão. Básicamente, una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Tipo, já apelou, né? Apelou a favor do direito da vida. Apelou para aquela baboseirada toda ali. Agora, enfim, para eles parece que até nascer tem que nascer. Depois que nasce, que, né, se virem. Né? Alguém cuide, né? Alguém dê um jeito. Depois que nascem, eles né, vai preso. Quem pariu normalmente. Né? Tipo, tá louco, cara. Você vê, ele tá lendo ali, né? Tipo, ele tá lendo a resposta dele. Eu vou continuar aqui o vídeo, mas ele tá lendo a resposta dele ali no maior discursinho, né? Porra. Después hay una justificación desde el plano de vista de la ciencia Tem uma naturales, justificativa digamos, científica, el hecho de que tá? la vida É o comienza fato que a vida en el começa momento de la fecundación. na concepção. Y en ese mismo momento Não se é genera un consenso nuevo ser científico, tá, en gente? evolución, ¿sí? Con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño Então, dentro se é del certo que a mulher vientre tem no direitos es sobre su seu cuerpo. corpo, Es decir, então el niño a no es criança su dentro cuerpo. do seu Por útero lo não tanto, é o el seu aborto corpo. Aquela es criança un não é o seu asesinato corpo. agravado Então, por o el vínculo aborto é y por la assassinato. diferencial de fuerzas. Agravado pelo vínculo e pela O sea, que diferença no de tiene forças, forma diz de ele. defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. E aí La já vida apelou es para un matemática, que a vida é continuo, con dos saltos contínuo. discretos, que es el nacimiento y la muerte. Nascimento e a morte. E aí? Es un asesinato. Bem, é complicado quando a gente vai falar sobre assuntos como esse, né? Deixei o Tucker ali, mas é complicado quando a gente vai falar sobre assuntos como esse, cara, porque quando os caras colocam a partir de um prisma moralista, é óbvio que o que o cara tá falando é, né? Pô, que dói, é foda, pô, uma criança, bibibi, bobobó. Só que, cara, o aborto é um fenômeno social imparável, brother. Aconteceu sempre e vai pra sempre acontecer, tá ligado? Nas sociedades humanas enfim... Né? Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Como lidar com isso não tem a ver com uma questão moral, né? Tem a ver com a proteção de vidas das mulheres, de quem vai continuar aqui. A legislação já entende isso. Eu acho que até você falou sobre isso ali, né, em outra parte, falando que, por exemplo, em casos em que corra o risco, a vida da mãe, é a vida da mãe que é a... Claro. Né? Tipo, que é o foco, é salvar a vida da mãe, a prioridade. Então a gente já entende isso, a gente já entende além desse prisma moral inicial, tá ligado? Então os caras voltam, assim, é reacionarismo mesmo, os caras voltam o debate que já está qualificado em outros âmbitos, né? No caso da Argentina, já legalizado, já... Putz, é uma discussão passada na Argentina já, uma realidade que a gente podia se espelhar bastante, né, em relação a isso, mas de qualquer maneira na Argentina já estava resolvido esse papo. É o entendimento social de que o aborto é um fenômeno imparável. Não tem o que fazer. Vai continuar sendo feito, em não clínica é clandestina ou não, pra gente rica ou pobre da mesma forma, entendeu? Interessa são as mulheres que morrem em procedimentos desses que não são assistidos. É uma questão de de saúde pública. Porque se vai acontecer, ele vai acontecer de uma forma ou outra. E normalmente as mulheres que estão em desespero procurando um aborto, porque uma criança é para uma vida inteira, e assim, nem sempre a gente está preparado para isso. E essas mulheres vão no desespero até clínicas clandestinas e vão morrer nas mãos de pessoas que a gente não sabe nem direito, sabe? Normalmente essas mulheres que morrem nesses procedimentos, em sua maioria são mulheres pobres, porque as ricas têm acesso a isso, apesar de ser ilegal, né? Então a questão de saúde pública também ela pesa mais ainda quando a gente vai falar em caso de estupro. Como assim, tá? Não é uma justificativa plausível, considerando que essa mulher acaba de passar por uma tortura, por um crime hediondo, que é o crime do estupro, que eu considero praticamente uma tortura psicológica e corporal das pessoas que sofrem, que são vítimas desse tipo de crime, e elas ainda vão ter 9 meses
passando por todas as mudanças corporais que um corpo com um útero passa, né? Vai ter que dar à luz de alguma forma, seja de parto natural, seja com cesariana. Vai passar ainda o resto da vida olhando para a chaga, né? Porque olhando pelo ponto de vista de uma pessoa traumatizada que acabou de passar por um estupro, olhar para a cara daquela criança, infelizmente é muito fácil cair no trauma, é muito fácil pegar na ferida. Isso vai transformar essa família criada a partir de um crime, isso vai criar crianças completamente desequilibradas. Não que todas serão, mas é uma tendência a ser. Tá? Então isso também é uma questão que é maldade com a criança, é maldade com a mãe, é maldade com a família. Enquanto isso, sabe-se lá o que acontece, porque quem foi lá e estuprou aquela mulher e colocou um filho na barriga dela, tá sabe-se lá o que fazendo, mas com certeza não tá pagando pensão também. Né? Então, são mil e uma coisas. Ter filho não é fácil. Eu sou mãe, tá? Eu entro todo dia e às vezes eu vejo os comentários do pessoal falando aí, tá com o olhinho baixo, não sei o quê. 99% do olhinho baixo é porque eu tenho uma criança para cuidar. E, gente, criança não é fácil. Isso é normal, a gente ter uma ansiedade, um medo, e tem gente que não tem condições de criar. Tem gente que vai botar um filho no mundo para ser problema para ela, para ser problema para a sociedade, para ser problema para a família dela, e não vai conseguir evoluir. A gente também tem que dar uma chance para essas mulheres traumatizadas conseguirem passar desse trauma e, quem sabe, realizar um sonho de ser mãe ou não, sabe? Acho que a gente tem que sair bastante desse lado moral da situação e começar a pensar nas mulheres, que o tempo inteiro são tidas apenas como incubadoras. Elas não são incubadoras. As pessoas que têm um útero, elas não têm um útero apenas, elas são pessoas, tá? E elas têm vida, elas têm psicológico. Isso tem que ser levado a sério, tá? Essa questão da concepção também, de onde começa a vida, não é um consenso na ciência. Então, é um argumento pífio, é um argumento vazio. E no meio desses argumentos, ele ainda falou que o bebê sendo gerado ali não faz parte do corpo da mulher. Tipo assim, cara, como que um cara vai me falar uma parada dessa com algum tipo de, né, de lugar de fala, não sabe de nada. É uma galera... Eu acho que nem por local de fala, sabe, amigo? Você conhecer uma mulher e passar junto com ela o período de gravidez, você sabe que aquilo ali não é um outro corpo. Aquilo ali é o mesmo corpo. A mulher tem que comer direito, a mulher tem que praticar exercícios físicos, a mulher tem que mudar toda a sua vida, toda a sua estrutura corporal muda. Os seus órgãos são esmagados para dar espaço para aquela criança. E é por isso que a mulher fica tão alterada emocionalmente, psicologicamente no período de gravidez e um período depois que pariu a criança. Há toda uma mudança estrutural. Então não é questão de corpo de quem, é questão de aquela pessoa não quer que seu corpo passe por todas essas mudanças. E tá tudo bem. É isso aí. Então, no fim das contas, para esses caras só importa a vida da pessoa, né? Só importa antes de nascer. Depois que nasce, você que se vire, né? De qualquer maneira, seguimos com a tragédia que está sendo o governo Milei na Argentina. A gente já sabia que ia ser, né, uma baboseirada ideológica para lá e para cá, mas os caras estão se superando. Pelo menos o parlamento argentino parece ter um pouco mais de ideia na cabeça, não foi muito com a... né, não surfou tanto a onda quanto se pareceu ou quanto foi surfada no Brasil. E a gente vai ver desenrolares aí... do governo Milei aqui no Plantão do Meteoro em outras edições. Valeu? Estive aqui hoje com Adi News. Adi, mais alguma consideração? É isso, galera. Bora seguir olhando a Argentina e não fazer como o governo Milei, de preferência. É isso aí. Voltamos no próximo Plantão do Meteoro.